Após uma onda de críticas, o Supremo Tribunal Federal muda as próprias regras para dar mais agilidade a julgamentos. Paulo Edson Fiori. O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta segunda-feira uma série de mudanças no regimento interno para agilizar a tramitação de processos. A principal novidade é a ampliação de 30 para 90 dias no prazo máximo para ministros devolverem processos após um pedido de vista. No entanto, depois desse período, os processos devem voltar automaticamente para julgamento. O mestre em Direito e professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Maurício Januzzi, aprovou as medidas implementadas pelo STF, mas fez um alerta. O grande problema é que o prazo para o magistrado, que é um prazo que a gente chama indireto, ele não tem qualquer tipo de sanção. Então, o grande problema disso não é nem os 30 nem os 90 dias, mas o fato de que, destravando a pauta, ele volta para a sessão de julgamento. O fato é que o magistrado não é obrigado a cumprir este prazo, diferentemente de advogado, diferentemente do Ministério Público, porque não há uma sanção caso ele não leve esse prazo adiante. Então, é algo que a gente vê com bons olhos, mas que precisa, na prática, ter a sua repercussão realmente como deve ser, fazendo com que não se alongue aí julgamentos em pedido de vista, o que refoge a competência que é colegiada das Cortes Superiores. Nessa mesma sessão administrativa, os ministros aprovaram ainda que assuntos urgentes não poderão ficar apenas nas mãos de um único magistrado. Após cada decisão individual, o plenário deve ser acionado para avaliar o caso. O professor Maurício Januzzi destacou que essa medida reforça justamente o poder do conjunto. Principalmente as cautelares de prisão e até de alvará de soltura, ou seja, do pedido de prisão preventiva e da soltura de um eventual pedido de prisão preventiva, que são as cautelares, elas acabam agora sendo submetidas, quando decididas por um único magistrado, que após a decisão ela seja referendada pelo plenário. E isso é salutar porque o que marca e diferencia os tribunais superiores das outras instâncias é a colegialidade, ou seja, no sentido de ser um colégio, de ser decidido pela maioria dos 11 ministros. Como hoje já existe julgamentos virtuais, em que não há necessidade de que haja um plenário físico, como aquele que nós vemos na televisão, é possível submeter, e hoje será assim, com essa reforma nesse regimento interno, que qualquer medida cautelar julgada por um único ministro, imediatamente após a decisão desse ministro, será levada ao plenário virtual para que os 10 outros ministros também opinem e cheguem a uma maioria. Essas decisões serão publicadas pelo STF apenas em janeiro, quando começarão a valer. O Supremo terá 90 dias para adequar ações antigas às novas regras. Ou seja, processos que tenham decisões monocráticas terão 3 meses para serem votados pelo plenário. Bom, Diogo Schelp, essas mudanças são bem-vindas, são pontos em que havia muita discórdia, decisões monocráticas e ministros que pediam vista e não tinha prazo ou tempo para se rediscutir a matéria. É um avanço? É um avanço, sim, Tiago. Obviamente, é uma medida que dá mais racionalidade, né, à atuação do Supremo. Houve, obviamente, nesses últimos anos, uma insatisfação muito grande por uma parte da sociedade brasileira em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, uma corrosão na imagem, né, na boa imagem desse que é o guardião da Constituição brasileira, esse órgão que é o guardião da Constituição brasileira. E, obviamente, que as decisões monocráticas tiveram um peso muito grande nessa corrosão de imagem. Obviamente que o fato de você levar para o colegiado, levar para o plenário, a confirmação de decisões monocráticas, principalmente essas que são medidas cautelares, né? A gente viu aí na reportagem a explicação sobre as prisões, por exemplo, isso traz mais segurança e enfim, mais legitimidade, inclusive, para essas decisões, né? Não fica tudo em cima de uma pessoa só. A questão dos pedidos de vista também é muito importante. Já existe um prazo
para os ministros devolverem o processo para o julgamento, mas esse prazo muitas vezes não é respeitado, né? Dura às vezes 3 meses, 4, 5, às vezes anos para que um pedido de vista seja devolvido. E aí, com essa decisão, com essa mudança no regimento, o processo volta automaticamente, depois de findo esse prazo, volta automaticamente para julgamento, mesmo que o juiz ou o ministro que segurou essa matéria não tenha devolvido o processo. Então, essa é uma medida importante. Mas a gente precisa lembrar que muitos dos atos polêmicos, né, das medidas polêmicas que foram adotadas nos últimos anos, elas tiveram, sim, depois decisão confirmada em plenário. É o caso, por exemplo, da prisão, na determinação de prisão do deputado Daniel Silveira, pelo ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, que logo em seguida, teve a confirmação em plenário da prisão. Foi uma prisão bastante polêmica, muito questionada no meio jurídico. Diogo, surpreende o próprio Supremo corrigir essas falhas operacionais da Corte? O STF passa uma mensagem de humildade do que exatamente, de que houve também reclamações? Muita crítica que se fazia ao STF é a necessidade do STF ter, ou dos ministros, digamos assim, terem a autocontenção, né, em suas decisões, né, porque eles têm, de fato, um poder muito grande e eles teriam que conter-se no exercício desse poder para não extrapolá-lo, né? O próprio ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse aqui em entrevistas na Jovem Pan. Essas medidas são comuns, são normais, é normal que isso aconteça por iniciativa do próprio STF. Já houve algumas medidas, inclusive este ano, em relação às medidas cautelares, por exemplo, estabelecendo novas regras no regimento. O que chama a atenção é que essa decisão venha só agora, né? Teria sido muito bom, inclusive para a imagem do Supremo, que elas tivessem sido adotadas antes. Mas antes tarde do que nunca.